Hoje nós iremos falar sobre depressão, o mal que atinge a muitas pessoas, e como ela se apresenta no momento em que nós abrimos o campo das constelações familiares. Esse é o Giro Sistêmico e eu sou Marco Costa, constelador e terapeuta familiar, e ajudo você a transformar a sua vida, se tornar um constelador e ainda poder faturar até R$10.000 por mês. É isso mesmo. Esse foi o processo que aconteceu comigo. Durante o conhecimento, a aplicação das constelações familiares, eu tive uma mudança profunda na minha vida, na minha profissão, consegui atravessar toda essa crise que nós passamos e trabalhar hoje de forma online. Eu consigo ter um faturamento para ter uma vida financeira estável através das constelações familiares. Eu queria mostrar isso para você, terapeuta, psicólogo, constelador, que também é possível isso acontecer na sua vida. O nosso país é o terceiro país do continente americano que mais tem pessoas deprimidas. Segundo o IBGE, são cerca de 16 milhões de pessoas que sofrem com essa doença. E será que você está preparado para lidar, para acolher, para transformar a vida dos seus clientes? Esse é o nosso propósito de vida, ajudar as pessoas, transformar a vida das pessoas. E eu quero dizer para você que através da constelação familiar há um caminho para isso. Há uma forma de você trazer um diferencial para a vida do seu cliente, trazer a mudança, a transformação, a transmutação desse sentimento que ele não aguenta mais. Isso é importante a gente olhar para isso. É importante você olhar para isso. Quando a gente abre o campo das constelações familiares, a primeira coisa que nós precisamos fazer, o constelador, a pessoa que vai direcionar a constelação, ela precisa de um preparo físico e mental. Mas isso nós iremos falar em outro vídeo. Nós precisamos também conversar com o nosso cliente antes de começar a constelação, para que ele possa saber, para que ele possa ter algumas orientações, antes de começar a constelação. Então você vai ouvi-lo. Você vai entender qual a real necessidade que ele tem, entender o que ele deseja com o seu trabalho, com o trabalho das constelações familiares. E aí você vai dizer, olha, você precisa de um lugar tranquilo, você precisa de um lugar onde você não seja interrompido. Para quê? Para que possamos mergulhar dentro das suas questões e assim trazer um novo sentido para a sua vida. O constelador, ele precisa estar numa postura olhando para a questão do cliente. Eu preciso olhar para o meu cliente, porque muitas vezes a postura do meu cliente, o olhar do meu cliente, a forma que ele se movimenta, isso já diz muita coisa para mim. Então nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos decifrar todos esses códigos que os clientes nos trazem para que possamos assim direcionar ele para um caminho de ajuda. Então você, constelador, terapeuta, quando você vai abrir uma constelação, o que você precisa? Primeiro, você precisa de um campo. Aqui representa o campo. Nós precisamos delimitar o campo. Nós sabemos que o campo morfogenético é um campo muito grande, dependendo da família. Então você imagine que aqui estão contidas todas as informações de todas as gerações. Não necessariamente a gente vai abrir várias gerações, mas você precisa disso. Então, primeiro você precisa de um campo. Pode ser redondo, pode ser quadrado. Tem que ser uma forma que você consiga lidar, que você consiga ser, por exemplo, igual isso aqui, ele é flexível. Eu consigo ter, através de uma mudança de postura aqui, ter um olhar diferente. O seu cliente vai olhar ele de uma forma diferente, de frente, de lado, de trás. Então tudo isso tem um significado. Eu preciso também dos bonecos que serão os nossos representantes, que serão os nossos ajudadores, tá? Então cada um desses bonecos vai representar para o seu cliente alguma coisa. Uma dor, um sofrimento, uma pessoa, um parente da família. Pensando dessa forma, o que você faz? Você abre a constelação, e você diz para o seu cliente para ele escolher um representante, por exemplo, para ele, tá? Então ele pode escolher, esse representante, ele pode escolher esse, ele pode escolher essa pequenininha, ele pode escolher um bebê. Tem várias possibilidades que ele pode escolher. Só que cada um desses elementos representa uma coisa. Aqui é uma fase de vida, aqui é outra fase de vida. Tem muitas pessoas, por exemplo, mulheres que se enxergam como homens, ou ao contrário. E tudo isso tem um significado importante
na hora de você abrir a constelação familiar. Ela pode se enxergar como uma pessoa mais velha. Ela pode escolher o representante negro para representar a depressão, o sentimento que ela tem. Então esse representante aqui, ele pode significar muitas coisas. Um sentimento, uma forma que ele se vê, um lugar. Tem pessoas que dizem, Marco, eu tenho a sensação de que eu estou num lugar escuro. Esses são os sintomas da depressão. A pessoa não consegue lidar com a própria vida, a pessoa não tem força. Eu posso usar esse elemento aqui, ó, para a força dela. Por que você não consegue ter forças para lidar com o seu trabalho? Eu posso pegar esse representante aqui, ó, e colocar aqui como representante de um trabalho. Esse representante pode ser representante do lar. Como é que ela se sente? Se ela está na casa dela, se ela se sente melhor, no trabalho pior. Aonde a depressão se intensifica mais? Ela pode escolher esse aqui, ó, como representante do parceiro ou do parceiro dela. Eu consigo lidar com a relação. Essa depressão, ela pode se apresentar dentro da relação afetiva. Então tudo isso é um olhar que você precisa ter, porque tudo isso aqui são o quê? Informações. Cada um desses bonequinhos aqui está trazendo para você uma informação. E que o seu cliente, que o meu cliente não sabe dessas informações. Aliás, ele buscou você, o seu trabalho para isso. Para que você possa conduzi-la tendo uma clareza. A constelação é isso. Ela vai te trazer uma clareza, ela vai te mostrar a verdade de que a depressão pode ser algo que está além dos próprios sintomas. Que a doença, ela está se manifestando porque aconteceu alguma coisa lá atrás e que eu não sei sobre isso. E que eu não sei lidar com isso. E ele busca você para que você possa conduzir. As pessoas deprimidas vêm cansadas. Eu atendo muitas pessoas que dizem, Marco, eu já cansei de buscar remédio, de buscar terapia, tá? Não que a terapia não resolva, mas de buscar várias formas para lidar com a minha depressão. E por que eu não consigo? Porque muitas vezes é algo sistêmico, é algo que ela carrega dentro desse campo de informação. Então é muito importante você saber cada elemento desse representa. O porquê que o seu cliente escolheu esse representante e não esse. Vai contando um pouco da história dele, vai dizendo o que aconteceu, em que momento aconteceu. E aí talvez você precisa mais elementos ou menos elementos. Muitas vezes você precisa aqui, ó, colocar o seu cliente diante do sintoma. Aqui está o seu cliente, aqui está o sintoma da depressão. Muitas vezes nós não queremos olhar para a nossa sombra. Aqui pode representar a sombra. Nós queremos olhar para a nossa luz, para o lado bom, para o lado positivo da nossa vida. Possa ser que o seu cliente, a sua cliente, está tendo depressão porque aconteceu alguma coisa lá na infância dela. Quando a gente fala de depressão, Bert Hellinger fala muito sobre isso, ele vai dizer que a depressão é quando a pessoa não conseguiu tomar o pai e a mãe na alma. E por que isso aconteceu? O seu cliente vai te contar a história. Ele vai trazer para você o que aconteceu na própria história. E aí pessoas falam assim, então eu coloquei a mãe e o pai, coloquei ali, está tudo certo. Não. Esse campo é um campo grande, ele vai abrindo, ele vai trazendo informações importantes para que você, constelador, saiba conduzir isso. E uma boa constelação não é aquela constelação que termina com um final feliz. Não. A boa constelação é quando a gente consegue atingir a alma do nosso cliente. Quando você consegue trazer uma clareza para ele. Você vai ver isso. No momento que a gente chega, né, a gente passa por algumas fases dentro da própria constelação, e aqui vai depender o tempo, né, de uma constelação, mas chega uma hora que é uma fase que a pessoa consegue atingir, que ela consegue enxergar para a depressão dela, olhar para a depressão dela e chegar o porquê que ela está manifestando essa doença na vida dela. E isso é transformador. Essa é a grande diferença das constelações familiares. É você fazer com que o seu cliente atinja o necessário, o profundo. Só que para isso eu preciso estar atento a todas as mudanças. Ele vai dizer, tira esse aqui agora e coloca esse outro representante. Quem que é esse representante? Você precisa saber. Eu estou em dúvida sobre a minha vida.
Você vai pegar o representante da dúvida e vai colocar aqui. O que pode simbolizar a dúvida? Muitas coisas. A dúvida que ela tem sobre ela mesma, sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto. A dúvida é algo inimaginável, pode ter N possibilidades. E que devagar você vai ter que saber conduzir o seu cliente para que ele possa chegar no momento de transformação. E a coisa vai se conduzindo, e a coisa vai indo. E aí, em algum momento, ele vai conseguir olhar para a depressão dele de uma forma diferente. Talvez muitos clientes, depois da sua constelação, ele vai tratar a depressão de uma forma diferente. Porque nós sabemos que muitas pessoas começam, por exemplo, tomam um medicamento e param. E às vezes é necessário o medicamento para que ele possa sair deste momento de angústia, de dor, de apatia. Porque uma pessoa deprimida, o que ela quer fazer? Nada. Ela pode escolher, por exemplo, esse representante aqui, que pode ser representante de um aborto. E por que ela escolheu esse representante? Você precisa saber. Aconteceu o aborto? Aconteceu alguma coisa na infância do seu cliente? Aconteceu alguma coisa no momento do nascimento do seu cliente? Todas essas respostas são essenciais para a mudança, para a transformação, para a transmutação. Porque a verdade, quando nós vimos a verdade, quando ele vai conseguir enxergar dessa posição, a constelação é isso, a gente vai tirar o cliente do lugar dele e ele vai ter essa visão tridimensional. Aqui nada mais está do que a vida dele. Esses bonecos vão trazer a história dele. Então, quando ele começa a olhar desta posição e não dessa posição, a coisa muda, porque nós precisamos tomar cuidado também. Tem muitos clientes que vêm para a constelação na posição de vítima. Ela quer que você traga a solução imediata para ela. Ela não quer se responsabilizar pelo processo que ela tem. Porque isso aqui é um processo. A constelação familiar é um processo de mudança, de transformação. Não é simplesmente fazer uma constelação e a pessoa nunca mais precisa olhar para isso e nunca mais ela vai sentir o sintoma da depressão. Então tome cuidado com isso. Se a pessoa tem dificuldade de olhar para as próprias questões, se ela se coloca no papel de vítima, é difícil você levar ela a enxergar o que ela precisa ver. Ela quer que você ajude, ela quer que você dê a mão para ela e diga, não, tudo bem, olha só, eu vou passar a mão na sua cabeça. Isso é diferente de acolher. Acolher é sentir a dor desse meu cliente. É olhar e me colocar nessa posição. Porque nós, profissionais de ajuda, nós precisamos disso. A empatia. Eu preciso me colocar neste lugar aqui e olhar como se fosse a minha própria depressão. Só que eu não posso me aliar com o meu cliente. Eu não posso trazer a questão para mim. Eu não posso dizer, olha, eu vou te ajudar e nunca mais você vai ter esse problema. Nunca mais você vai sentir depressão. Ainda mais se o seu cliente vier nessa postura de vítima. Então lembra que eu falei no começo do vídeo? A conversa inicial, antes de começar a constelação, é muito importante. Porque você vai conseguir identificar muitas coisas do seu cliente. Você vai conseguir identificar qual postura realmente que ele está frente à vida. Porque não vai adiantar nada. Nós vamos mostrar tudo isso, você vai conseguir decifrar todos os bonecos, o que cada um significa para ele, só que a postura que ele está não é a postura correta. Ele não quer verdadeiramente enxergar o que ele precisa enxergar. E aí a coisa pode complicar. Então isso é muito importante. Pense sobre isso. Prepare-se sobre isso, estude sobre cada um dos elementos, o que cada um representa, o que cada um pode representar dentro de uma constelação familiar. Para que no momento que aconteça, para que no momento que você possa estar diante do seu cliente, no final da constelação, você sair satisfeito, porque você fez o seu papel. A sensação do dever cumprido, o seu cliente com uma outra postura, com outro olhar. Quando ele olhar para a depressão dele, ele vai enxergar algo que está além daquilo. Que a doença, ela está se manifestando porque aconteceu alguma coisa lá atrás da história dele. E que através da constelação familiar ele conseguiu reconfigurar isso, mas ele também precisa ter uma postura
das próprias relações. Eu preciso buscar um médico, um exemplo, e fazer um tratamento sério, e tomar um medicamento por algum tempo para que eu possa sair desse limbo, para que eu possa sair desse lugar aqui, ó, negro. Eu preciso me conectar mais com meu pai, com a minha mãe, para que eu possa sair disso. Entende isso? Eles são as possibilidades. Mas você, eu, precisamos estar preparados para isso. Porque uma boa constelação é quando o constelador sai com a sensação, tá? Não só a sensação, com a certeza de dever cumprido. E o cliente sai satisfeito, com um olhar diferente para aquela questão que ele trouxe. Então, olhe sobre isso. Quando a gente coloca, né, a depressão, o campo ele pode se abrir em diversas possibilidades. São eles as possibilidades que podem acontecer numa constelação de um sintoma da depressão. Essa depressão aqui, ó, pode ser, por exemplo, um luto. Um luto. Que o seu cliente negou o luto, não quis passar por ele, não quis passar pelo processo de luto, que é o processo de dor, de sofrimento. O que ele fez? Não absorvi, deixa passar. Entende isso? Então o que eu queria mostrar para vocês hoje, nesse vídeo, é essa importância. A sua postura é muito importante frente à constelação. O seu conhecimento sobre cada um dos elementos é muito importante. Porque o cliente ele vai enxergar a constelação através dos seus olhos. Você vai conduzir o seu cliente nesse processo de mudança e transformação, para que ele consiga verdadeiramente enxergar o que ele precisa ver. Ele precisa lidar, de repente, com a dor que essa doença traz para ele, para que ele possa transmutar essa dor. E aí, de repente, os sintomas começam a diminuir. A vida dele começa a ter mais cor, começa a ter mais alegria, começa a ter sentido. Qual é o objetivo da vida? Qual é o sentido da vida? Tem pessoas que não sabem. Pessoas que acham que passaram, por exemplo, por uma perda, por um luto e a vida acabou. Mas não, a vida continua. Então pense sobre isso. Olhe sobre isso. Olha quantas possibilidades nós temos aqui, ó, quando nós falamos sobre constelação familiar. E eu podia te dar vários exemplos aqui de pessoas que eu já constelei, muitas pessoas com esse tema. Ou às vezes a pessoa, isso é importante, ela traz uma outra questão. Ela não sabe identificar que o que ela está sentindo é uma depressão. Ela traz outros sintomas. E aí, de repente, na hora que você coloca, representante, ela vai dizer, esse é o representante da depressão. Eu tenho depressão, eu sinto depressão. Eu tenho todos os sintomas depressivos. Então as possibilidades são grandes, inimagináveis. E você precisa estar preparado. Você precisa ter o conhecimento necessário para que você possa colocar todos os elementos e saber posicionar, saber decifrar cada elemento para que você conduza o seu cliente ao lugar necessário, ao lugar de mudança, de transformação. Porque é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós nos tornamos profissionais de ajuda. O profissional de ajuda ele vai conduzir o cliente à solução. Ele não vai dar o braço para o cliente e dizer, não, vamos sofrer juntos. Vou colocar no lugar dele, vou sentir empatia, mas eu vou conduzir o meu cliente ao lugar de mudança, de transformação. E isso que você precisa fazer. Então, para você que tem seus clientes, eu queria te dar uma lição de casa. É isso aí. Comece a observar nos seus clientes os sintomas de depressão, a postura, a tonalidade de voz, a forma de se comunicar. Tem pessoas que começam a falar sobre ele mesmo, só fala de uma forma negativa. Eu não consigo, minha vida não dá certo. Quantas pessoas a gente atende que é assim? A minha vida não dá certo, nada dá certo para mim.
E quando você vai ver, a vida da pessoa não é assim. Eu falo, poxa, mas você precisa agradecer pela sua vida, porque a gente passou por uma pandemia. Quantas milhões de pessoas morreram, você está aqui? Então agradeça pela vida. Só que a pessoa está tão no negativo, o pensamento dela está tão deprimido que ela fala dela de uma forma negativa. Então eu queria que você observasse isso nos seus atendimentos. Ou quando você for fazer uma constelação na entrevista inicial, como é que essa pessoa fala? Qual é a postura? Qual é o tom de voz? Qual é o olhar? Para onde ela direciona o olhar? E aí você vai conseguir identificar muitas coisas antes mesmo de abrir a constelação familiar. E para você, que não é ainda um profissional de ajuda, mas que quer se tornar um. Esse conhecimento é acessível para qualquer pessoa. Você, Marco, mas eu, sei lá, sou aposentada. Eu já era professora, trabalhei 30 anos, me aposentei. Eu posso fazer? Pode. Você pode ser um canal de mudança e de transformação para as pessoas. Você pode se tornar um constelador familiar e ainda, como eu falei no começo do vídeo, ganhar dinheiro com isso. Porque a constelação familiar ela tem crescido, ela tem se desenvolvido muito hoje. Por conta desse lugar que nós chegamos de transformação e de mudança na vida do cliente. Então, para você que não é profissional de ajuda, eu queria que você observasse as pessoas que estão ao seu redor. Seus amigos, familiares, talvez filhos. Será que você consegue identificar algum comportamento depressivo? A pessoa está sem vontade, está apática. Tem pessoas que são muito negativas, tem pessoas que têm um problema e aí ela acha que o problema é enorme. Ela cria uma dificuldade muito grande naquele problema. Então observe sobre isso. Isso nós dizemos que é um laboratório, né? O pessoal faz isso, né? O pessoal, quando vai, por exemplo, gravar os atores, eles fazem um laboratório, né? Laboratório é isso, essa vivência. É você saber o que a pessoa passa. Como é que eu mudo? Como é que eu transformo tudo aquilo? Então faça isso. Comece a praticar desde agora. Olhar para as pessoas que estão ao seu redor e que você possa enxergar esses pequenos comportamentos depressivos que a pessoa traz consigo. E aí já é um caminho para que você possa dar continuidade, para que você possa mergulhar em todo esse conhecimento e se tornar um agente transformador, um agente de mudança, um agente de cura, de transformação na vida das pessoas. E com isso, você pode ser bem remunerado por isso. E não só isso, ser reconhecido pelas pessoas. As pessoas terem gratidão pelo seu trabalho. Porque nada é melhor do que a gente fazer alguma coisa para as pessoas e saber que a gente contribui com a vida das pessoas. De que aquele meu conhecimento, aquele meu trabalho trouxe mudança, transformação para a vida das pessoas. E se você está disposto a isso, eu quero te convidar. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve, temos vídeos diários. Me segue nas redes sociais para que você possa receber todo esse conteúdo e assim absorvendo para a sua vida, para que você possa se tornar um profissional de ajuda. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, sua vida vai se transformar, e não só a sua, a vida de outras pessoas. Espero que esse conteúdo tenha contribuído para a sua vida de alguma forma, e eu te espero no próximo vídeo.